Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso vídeo tutorial aqui, tá bom? Hoje eu vou mostrar para vocês aí, vou estar apresentando os princípios básicos aí do 3ds Max para quem está super afim de migrar, né, de outros softwares, quem trabalha com SketchUp, por exemplo, e está tendo muita dificuldade de conhecer o 3ds Max. Vou fazer aqui uma série de aulas para vocês, para a gente conhecer um pouco as ferramentas, a interface, algumas configurações iniciais, para vocês estarem iniciando aí os trabalhos com 3ds Max, tá bom? Bom, meu nome é Patrícia, para quem não me conhece, tá? Eu tenho esse canal aqui no YouTube, também tenho meu perfil lá no Instagram, onde eu posto meus projetos, tutoriais, dicas também, tá bom? Então é assim, pessoal, né? Quem trabalha com SketchUp tem me procurado bastante nos últimos meses, perguntando, né, como que faz para quem quer migrar para fazer um curso de 3ds Max. E geralmente os cursos do mercado são cursos que já são mais focados em modelagem de intermediário para avançado, né? E renderização. Então, eles focam muito em renderização também. Então, muita gente está tendo essa dificuldade de acompanhar esses cursos porque não sabem absolutamente nada do 3ds Max, tá? Então, a minha proposta é o quê? É mostrar para vocês como que funciona o Max, como que você vai abrir, onde localizar algumas ferramentas, tá bom? Para que você possa aí ter pelo menos aí um norte para o seu projeto, tá? Então, vamos lá. Bom, pessoal, o primeiro assunto assim que é super importante, que eu não posso deixar de falar, é a questão da instalação do Max, tá? Por motivos legais, né, e óbvios, não vou ficar dando dica de site para você baixar, exceto o site da Autodesk, tá? Então, se você tem a opção de instalar a versão de estudante do 3ds Max, AutoCAD, Revit, vários programas da Autodesk, tá bom? Tá bom? Você entra no site da Autodesk, aqui, ó, tá? Em educação, né? Free Software, e aí você pode fazer o seu cadastro aqui e instalar algumas versões do Max, do Revit, AutoCAD aí para você estar trabalhando, estar fazendo seus estudos principalmente, tá bom? É, a, a instalação ela é automática, né? Se você vai fazer o download, vai abrir o arquivo, vai fazer só seguir os passos que aparecem na tela do seu computador, tá bom? Então, feito isso, você vai abrir o 3ds Max, vai aparecer uma tela aqui, infelizmente ela não apareceu aqui para mim, porque né, eu já instalei ele, já deixei pré-configurado, mas vai ter uma opção de você escolher ou você quer o 3ds Max Design ou o 3ds Max normal, tá? Eu escolhi a opção Design, que é para 3D, para artivista, tá? Para quem trabalha aí com interiores e externas. Que ele já deixa mais ou menos algumas setagens já pré-setadas para essa área aí de arquivista, tá bom? Ok, então essa aqui ó, é a tela de boas-vindas. Então aqui tem algumas informações bem úteis que você pode estar conhecendo, ó, como localizar algumas ferramentas, Scene Explorer, controle de câmera, tá bom? O painel de comando e algumas outras informações. Todas essas partes aqui da Vimport do Max, eu vou estar passando para vocês, tá bom? Então, para vocês conhecerem aqui. Você tem aqui a opção de desabilitar essa tela inicial de boas-vindas, não tem necessidade dela ficar aparecendo toda hora aqui para você, tá? Tem alguns comandos aqui, algumas dicas de comandos, ok? Ó, mais algumas dicas de ferramentas, aqui a parte de interativa e alguns outros passos aqui, mas como eu vou estar ensinando algumas coisas aqui, não há necessidade. Eu não habilito isso aqui, tá bom? Deixo desabilitado. Então aqui eu tenho o 3ds Max aberto, tá? Provavelmente na sua tela pode ser que ele venha assim, ó, tá bom? Com as 4 viewports. Então eu vou por parte aqui mostrar para vocês como que é o 3ds Max. A primeira coisa que você precisa entender é que você não precisa se assustar com essa quantidade de vistas que você tem, as quantidades de ferramentas que você vai visualizar na sua tela, tá bom? Porque muita coisa que tem aqui você não vai utilizar no dia a dia. Então você precisa focar só naquilo que é
útil para você no seu aprendizado, tá? Você vai utilizar basicamente sempre os mesmos comandos, as mesmas ferramentas, e com isso vai criar uma rotina de trabalho para você, tá bom? Então, você abre o Max pela primeira vez e você fala, nossa, não sei nem por onde começar, o que que eu faço, estou perdido. Não se preocupe com isso. Você vai entender quais as ferramentas que você vai trabalhar e o restante você ignora nesse primeiro momento. Depois que você estiver trabalhando com as suas, né, já estiver aí bem afiado com a parte básica do Max, você vai pesquisando novos comandos para estar agregando aí para o seu conhecimento, tá bom? Então, a primeira coisa que nós vamos conhecer aqui é a Vimport, tá? De cara, nós já podemos perceber a grande diferença, principalmente para quem está habituado com o SketchUp, né? Que são 4 viewports que o 3ds Max trabalha. Tá? Elas são bem úteis, tá bom? Te ajudam, mas a partir do momento em que você dominar as teclas de atalho, por exemplo, do Max, você vai perceber que trabalhar de forma simultânea com 4 telas acaba não sendo tão útil assim, né? Se você já dominar bastante as teclas de atalho, tá bom? Então vamos lá. Primeiro nós vamos conhecer essas 4 viewports, tá? O que que elas são? Pessoal, isso aqui ó, é para você ter uma visão de vários ângulos do seu objeto, tá? Ao mesmo tempo. Por exemplo, eu vou desenhar um box aqui só para vocês localizarem. Aqui. Então, essa vista aqui, ó, onde eu estou mexendo, é a vista que é chamada de perspectiva, tá bom? É aqui que você visualiza literalmente a perspectiva do seu objeto em 3D, ok? Essa primeira vista aqui, ó, ela é chamada de vista de top, que é topo, tá bom? Repare que aqui, ó, ela está só com uma linha no contorno do meu objeto. Aqui na vista de perspectiva, ele aparece, né, o nosso box aqui azul. Aqui na vista do top, você só visualiza a linha dele, tá? Por que tá assim? Porque ele vem pré-configurado para essas vistas estar no estilo wireframe, que é estilo de aramado, que a gente chama, tá bom? Então, você pode, por exemplo, mudar essa visão do topo, clicando aqui em wireframe, e aí vai aparecer ó, as opções de visualização. Por exemplo, eu vou botar aqui Faces. Ó. Ele ficou azulzinho, estou vendo ele do topo, esse objeto aqui. Outra coisa importante, aqui ó, nós estamos com uma vista em perspectiva, tá? Então, é onde você está acostumado aí a mesma visão que você está habituado a trabalhar no SketchUp. Esta vista aqui, além de você estar no topo, você está na chamada vista ortogonal, ok? Que é aquela câmera de vista ortogonal lá do SketchUp também, que você pode configurar, tá? Se você pressionar aqui, ó, nessa vista do topo, pressionar a letra P de Perspective, ó, ele sai da vista do topo. Se você quer voltar para a vista do topo, você vai pressionar a letra T de Top. Aqui, voltou. E aqui você seleciona o estilo de linha que você quer trabalhar, tá? Visualizar. Aqui, por padrão, é wireframe. Vamos ver onde que está meu wireframe, aqui é o wireframe override, tá bom? Vou voltar aqui para o padrão. Então, aqui ó, nós temos a vista top, que nós temos aqui um gizmo tá, de orientação espacial, então aqui apontando para o norte, sul, né, leste e oeste, tá bom? Então, se você clicar nele e arrastar com o mouse, ó, você tem essa navegação aqui de visualização, tá? Clicou no topo, às vezes você quer mudar rapidamente para uma visualização, para um lado, você pode clicar nele que ele vai mudar a navegação para você, ok? Então, aqui nós temos a vista frontal, que é a frente, né? Como se eu estivesse olhando o meu objeto de frente. E aqui a vista left, que é a vista da esquerda, ok? Então, as 4 viewports, elas trabalham em conjunto para que você possa, por exemplo, quando você está trabalhando com um projeto residencial, uma casa, um apartamento,
você tem bastante informação inserida aqui, né? E aí, às vezes, você precisa posicionar um determinado objeto de decoração, supondo um vaso que você quer pôr em cima da mesa. E aí você consegue se orientar pela vista do topo com o wireframe, porque às vezes o objeto, na hora que você importar, ele pode ficar embaixo da mesa, embaixo de um sofá, e aí nessa vista de wireframe é mais fácil para você visualizar o objeto e posicionar ele, tá bom? Então, essas são as viewports do 3ds Max, tá? Eu particularmente, eu não trabalho com essas 4 vistas aqui. Eu trabalho apenas com uma das vistas. Então, você pode também, por exemplo, configurar para que fique apenas uma viewport. Como que você faz? Você vem você vai ter que clicar né, no quadrante aqui que você vai trabalhar. Geralmente eu trabalho na vista de perspectiva. E aí eu seleciono essa opção aqui, ó, Maximize Viewport. Clico nele, ó, ele maximizou para uma tela só, tá vendo? Então geralmente eu trabalho desta forma aqui no 3ds Max, tá? Se eu voltar aqui e clicar novamente nessa mesma ferramentinha aqui, ó, ele vai voltar às 4 viewports. E se você clicar na outra viewport, ó, a viewport que você selecionar é aquela que ele vai maximizar para uma tela apenas, tá bom? Ok. Bom, básico ainda, tá? Eu vou aqui aumentar aqui a minha viewport, porque agora eu não vou falar de viewport, mas vou falar do nosso bom e velho amigo mouse, ok? Gente, o mouse ele é muito importante para você conhecer, para você conseguir trabalhar com o 3ds Max, tá? Quando eu dava aula de SketchUp, eu sempre falava com meus alunos, se você dominar o mouse e os comandos do teclado, você vai dominar o teu 3D, tá? O que eu tinha mais dificuldade nas aulas que eu dava de SketchUp, que é uma das coisas que me irrita demais no SketchUp, é quando é o sistema de zoom dele, né? O SketchUp ele é muito bom, ele é um excelente software de 3D, eu aprendi muita coisa com ele, né? Eu valorizo muito, porque ele foi a porta de entrada para o meu mundo, para a minha vida profissional. Mas ele tem umas falhas que me irritavam demais, e para mim o zoom era a segunda falha que mais me irritava, tirando os fatal error que dava, né? O bug splat, o famoso, né? Aquelas travadas que ele dava e encerrava o programa. Aquilo foi o principal motivo para eu sair de vez do SketchUp, porque eu nunca tive um computador bom, top de linha. Então eu sempre tinha um computador mediano, e SketchUp você sabe que sofre com, né, com projetos grandes com computador mediano, então ele travava muito. Mas o zoom dele também me irritava, porque muitas vezes eu entrava dentro das paredes e não tinha santo que fazia a gente sair de dentro das paredes, né? Quem nunca entrou dentro de uma parede no SketchUp não conseguiu mais sair. Então, se você dominar o sistema do 3D, que é o controle com o mouse, você não vai ter tanto problema na hora de modelar o seu projeto, tá bom? Então vamos apresentar o mouse agora para. Vamos lá. Pessoal, então eu tenho aqui o cursor, tá bom? Então, movendo o cursor, logicamente, né, você vai mover aqui a setinha do mouse. Como que funciona o mouse no 3ds Max? Nós podemos utilizar todos os botões do Max para trabalhar, tá? Então, por exemplo, o botão esquerdo é o de praxe, que é dando um clique, ó, você seleciona um determinado objeto, tá bom? Vou desenhar aqui uma esfera aqui do lado, só para a gente ter mais ou menos a noção do que eu estou falando. Então, por exemplo, ó, cliquei, peraí, deixa eu dar um ESC, aí. Cliquei, ó, selecionei um objeto. Cliquei com o botão direito, selecionei outro objeto, tá bom? A bolinha do mouse serve para a gente trabalhar com o zoom, né? O scroll, né? Eu chamo de bolinha porque estou usando a linguagem bem simples para a gente compreender. Então, se eu aproximar o cursor do mouse para frente, o scroll, eu vou aproximar o zoom. Se eu afastar a bolinha e girar ela para trás, né, eu estou afastando o zoom. Então, girei a bolinha para frente, girei a bolinha para trás, ok? A bolinha do mouse, ela não serve apenas para dar zoom. Outra informação importante, tá vendo o meu cursor aqui? Eu vou posicionar o cursor em cima
desse box aqui, mas eu não vou clicar nele. Aproximei aqui e vou dar zoom. Ó, ele aproximou o zoom no box. Vou afastar o zoom, vou botar o zoom em cima da minha bola, ele vem para cá. Então, o zoom funciona dessa forma. Não é o objeto que está selecionado, mas sim aonde está apontado o cursor do teu mouse, tá? É essa a visão que você tem que ter. Então, o cursor que você está define a direção do seu zoom. Isso é super importante, tá bom, pessoal? Isso também vale lá no SketchUp, tá? É esse mesmo princípio, tá bom? Outra coisa, a bolinha do mouse também serve para comandos secundários de navegação. Por exemplo, se eu pressionar o scroll, deixar apertado e mover aqui, ó, eu tenho o comando pan, que é a mãozinha, que eu movo a minha tela inteira, né, como se fosse uma folha de papel que eu estivesse mexendo nela. Esse comando é super útil, então bora aprender, ok? Outra coisa, se eu deixar a bolinha do mouse pressionada no modo pan e pressionar a tecla Alt, deixei o Alt apertado, olha o que eu faço. Eu consigo orbitar a minha tela. Então, ó, pressionei a bolinha do mouse, virou a mãozinha, estou mexendo com a mãozinha, não largo o mouse. Agora eu vou pressionar o Alt, deixar o Alt apertado, ó, eu já mudei para orbitar, ok? Soltei o Alt, voltou para o pan, soltei a bolinha, voltou para a seleção. Entenderam? Outro fator importante, vou posicionar aqui só para mostrar para vocês, ó. Se eu estou, por exemplo, aqui, sem nenhum objeto selecionado, e eu der essa girada aqui, der essa orbitada, o que acontece? Está vendo esse ponto preto aqui, onde encontra essas duas linhas na minha grade? Eu vou botar aqui a vista do topo para a gente visualizar. Esse ponto aqui, ó, pessoal, é o chamado de marco zero, tá? Na verdade, a palavra marco zero é o que eu inventei, mas na verdade ele é o ponto zero do AutoCAD, do 3ds Max, tá? Então ele é o centro do 3ds Max. Aqui é o ponto zero no eixo X e zero no eixo Y. Então, quando eu estou trabalhando, por exemplo, aqui em orbital, ele vai usar esse ponto aqui como eixo para eu orbitar a minha tela, tá bom? Mas se eu clicar em algum objeto e orbitar, olha como mudou, tá vendo? Por quê? Porque ele usa o meu objeto como eixo para fazer a rotação, tá? Então, isso também é importante que vocês entendam como ele funciona, tá? Porque às vezes você tem um projeto grande, tem muita informação, você quer orbitar, né, para pegar um detalhezinho, como eu falei antes, quer botar um vaso em cima de uma mesa, aí o vaso está lá embaixo, você quer orbitar a mesa. Se você não apertar em nada, você vai orbitar o projeto inteiro. Se você clicar, por exemplo, na mesa, supondo que isso aqui é a minha mesa, aí aqui, você consegue orbitar o entorno da mesa, entendeu? Então, isso é bem importante para a gente conhecer, tá? Beleza, então, tá? Conseguimos aí ver como funciona o botão direito, esquerdo, né, de seleção, a bolinha do mouse, que é o pan e o zoom. E agora nós vamos aprender o botão direito do mouse, tá? Gente, esse botão do direito do mouse, ele é muito importante, por quê? Porque ele vai abrir para nós alguns menus, que vai ter algumas opções específicas para cada tipo de objeto que você vai trabalhar. Por exemplo, se eu não clicar em nenhum lugar aqui, ó, vou clicar com o botão direito, ele vai abrir essas opções aqui do menu, tá bom? Isso aqui é bem importante. Aqui nós temos as opções padrão do Max para o menu, tá? Agora, se eu selecionar um determinado objeto, clicar com o botão direito, ele vai abrir outras opções do menu, tá? Com algumas ferramentas aqui. Por exemplo, eu não vou mostrar todas para vocês neste momento, porque você vai estar trabalhando, quando vai desenvolvendo seu projeto, você vai
tendo que utilizar alguns comandos desse. Então, à medida que nós formos evoluindo nas aulas, tá? Nós vamos conhecer, tá bom? Mas aqui, a princípio, é só para que você entenda que existem alguns menus que você vai estar trabalhando com o botão direito do mouse, ok? Beleza, foi tranquilo até aqui? Tá, agora nós vamos conhecer mais algumas ferramentas aqui antes de nós iniciarmos a parte de aprendizado de ferramentas de modelagem, tá bom? Ok, aqui em cima ó, nós temos os menus, tá? Então, por exemplo, primeiro menu File, a gente pode clicar aqui para abrir um projeto novo, ok? Para resetar, qual a diferença de criar um projeto novo? Se eu criar um projeto novo, vou vir aqui, ó, New All, não vou salvar, pronto. Ele já abriu um arquivo novo aqui para mim. Mas você percebe que muita coisa continua igual, né? A viewport está grande. Então, quando você clica em File e New, o que vai acontecer? Toda a setagem que você fez aqui nas configurações que você vai trabalhar, ele mantém salvo essas configurações. Ele só abre um arquivo em branco para você trabalhar. Isso é bom? É bom, mas você tem que ter cuidado, tá bom? Se você quer abrir um arquivo limpo, zerado, resetar todas essas configurações que você fez, você vem no File e aí você vai em Reset. Ele vai perguntar se você quer resetar, vou dar em Yes, ó, resetou, tá bom? E ele voltou para a minha viewport, tá? No 3ds Max, nas versões, por exemplo, da versão 2018, quando eu dou um reset, porque eu trabalho com 2018, tá? O 2020 eu estou usando aqui para ensinar, mas os comandos, a interface é a mesma, tá, gente? Não tem muita diferença, não. Mas no 2018 ele volta às 4 viewports, tá? O reset dele é dessa forma. No 2020 ele resetou, mas ó, ele voltou para a viewport padrão, ok? Não sei se pode ser um bug do meu, mas se no de vocês acontecer isso é porque é padrão então. Então aqui em File nós temos a opção de Open, quando você quiser abrir um arquivo que está salvo no seu computador, né? E aí você pode selecionar ele através desse navegador aqui. Ou você também vai ter a opção de Open Recent. O que é isso aqui? Quando você trabalha com alguns projetos, ele vai ficando salvo os projetos mais recentes que você trabalhou. Então, isso aqui é bem interessante. Você vem aqui Open Recent, ó, e pode abrir direto por aqui, para não precisar estar indo aqui, File, Open, aí fazer toda a navegação até a pastinha que você salvou o projeto, tá bom? Save, né? Salvar, né? Save as para salvar como, ok? Archive, né? Chamado de arquivo. Isso aqui é bem interessante, tá? Vocês vão utilizar muito, que é o quê? Quando você tiver um projeto, o que acontece? Essa dica é principalmente para você que trabalha com SketchUp. O que acontece no SketchUp? Você vai lá, entra no armazém 3D, baixa os seus bloquinhos, insere no projeto, cria o arquivo, renderiza, aí o cliente fala, preciso que você me mande o projeto 3D, ou você precisa levar o teu projeto 3D para um computador mais potente para renderizar. O que você vai lá? Você salva o arquivo no pendrive, joga ele lá, abre em outro computador, está tudo ok. No Max, isso não funciona, tá? Por quê? Porque o Max ele não vai trazer o arquivo de textura, por exemplo, para dentro do Max. Ele vai salvar um caminho, tá? Lá no teu computador até o 3D, que na hora de renderizar ele vai buscar essa textura no seu PC para renderizar, entendeu? Então, se você está trabalhando com Max, você precisa levar o projeto para outro computador para trabalhar, você não pode simplesmente ir lá na pastinha pegar o arquivo do Max, copiar e colar dentro do pendrive. Na hora que você abrir no outro computador, você vai estar sem nada de textura. E aí vai bater aquele desespero. Então, para isso, eles fizeram essa opção aqui de Archive. O que é o Archive? Ele vai gerar um arquivo zipado, e aí ele vai carregar todas as texturas do teu projeto, todas as setagens de iluminação, de render,
tudo que você fez no seu projeto, ele vai jogar dentro do arquivo zipado junto com o arquivo 3D. E aí vai ficar grande, tá? Fica pesado, mas é a solução perfeita para você poder carregar o seu projeto de um PC para o outro, tá? Então, sempre que você for salvar seu projeto, você salva via arquivo, tá bom? Import. Importar. Temos duas opções super importantes aqui, que é a função importar, tá? Que você pode importar um arquivo. Geralmente eu uso esse comando quando eu quero importar um arquivo DWG, que é a planta, né? Para estar desenhando dentro do Max, tá? E tem o file. Cadê? Onde que está? Import e merge. Merge é quando eu quero importar, por exemplo, um bloco de 3D para dentro da minha cena. Então, por exemplo, eu clico aqui, eu dou um Open, vai vir aqui uns DLLs, né? Vou dar Open novamente, e aí vai aparecer essa opção aqui, ó. Então, ó, eu tenho todos esses arquivos no meu projeto, eu teria que selecionar todos eles, pá, e dar um OK. Eu não vou importar esse arquivo porque esses dois textinhos aqui, pessoal, isso aqui é um alerta, ó. Esses dois textos aqui, ó, são vírus, tá? É um vírus que não vai prejudicar seu computador, mas vai zicar o teu 3ds Max, tá? Então, o que que você faz? Quando você visualizar esses textinhos aqui, você tem que instalar um script que é o pruniscene, tá? Pruniscene, que ele vai, ó, isso aqui está em off, tá, pessoal? Não era nem para eu estar falando sobre isso nesse momento, mas eu não vou importar, eu ia importar esse bloco aqui porque eu não tenho para o Unicene instalado nesse Max, então eu não vou arriscar. Aí você vem aqui, ó, nesse site aqui, ó, para o Unicene, tá bom? E você baixa ele. Ele é pago, ok? Mas você consegue usar a versão de avaliação dele, tá? E aqui ele ensina como que faz a instalação, como que funciona. Você pode estar usando a versão de avaliação dele, que ele fica salvo no computador e ele trabalha como um antivírus dentro do 3ds Max, tá? Mesmo sendo a versão de avaliação. Ele vai salvar automaticamente, ele vai deletar automaticamente esse vírus, entre aspas, do seu Max, tá? Isso aqui, essa versão dele aqui de avaliação, ele é para quando já está infectado o Max, tá? E ele vai remover. Se você não tem o Max infectado, você pode instalar, que a hora que você baixar um bloco desse, ele vai remover automaticamente, como se fosse um antivírus, tá? Então, eu vou dar um cancel aqui. Era só para mostrar, ok? E seria basicamente isso aqui apenas para configuração inicial, tá bom? Então, depois aqui nós temos o menu Edit, que geralmente são comandos que a gente não usa pelo menu, tá? Esse menu Tools também a gente não usa aqui nesse menu, porque a gente tem a opção aqui com o botão direito e na opção aqui na lateral que nós vamos aprender também. Aqui nós temos a opção Group. Essa Group é importante vocês conhecerem. Por exemplo, eu tenho um box aqui, eu tenho um outro box aqui, ok? Se eu quero, tá, antes de falar do grupo, deixa eu voltar aqui, eu tenho que falar dessas ferramentas aqui, ó, que são mais importantes do que aqui, tá bom? Vamos lá, então. Primeiro aqui, ó, esta linha aqui, ó, tá? Esse aqui é um filtro, tá, pessoal, que você vai estar trabalhando com determinados tipos de material. Por exemplo, aqui, ó, se eu tenho, na hora que eu estiver trabalhando com 3D, tem aqui, por exemplo, estou com iluminação, eu quero selecionar somente as luzes do meu projeto, independente de qual renderizador que seja, tá? Você seleciona aqui a opção Lights. Então, tudo que você selecionar vai ser só as luzes. O mesmo aqui para câmeras. Independente se é View ou Corona, tá? Ele vai selecionar tudo que é câmera. Isso facilita muito a nossa vida, tá? Por exemplo, ó, botei câmeras aqui, ó. Eu não consigo selecionar os meus blocos, ó, tá bom? Se eu selecionar aqui All, eu seleciono eles novamente, tá? Outro comando aqui de seleção que me fugiu, ó, se você deixar pressionar e arrastar, ó,
você clica o modo de seleção de arrasto, tá? Ó, tá bom? Isso aqui eu tinha esquecido de falar também. Então, aqui, ó, esse aqui do lado, ó, esse quadradinho é o Select Object, que você clica nele para estar selecionando os objetos, tá? Então, é esse comando aqui, que é a setinha. Esse comando aqui, ó, é o Select by Name. Então, quando você precisa achar um determinado objeto, que você sabe o nome dele, ó, você pode selecionar pelo nome o objeto que você quiser, ok? Esse aqui, ó, é o tipo de seleção retangular, que é exatamente isso aqui que eu falei. Ó. Então, tem a seleção retangular. Se você clicar, deixar pressionado aqui o botão direito, esquerdo, você tem a opção circular, ó, ok? Deixar pressionado, ó, tem essa seleção aqui também, ó, que você pode desenhar, né? Não vejo muita utilidade para ele, né? Mas é bom conhecer, né? E tem o spray, que eu não entendo também. Acho que esse aqui é para partículas. O que acontece? Geralmente, a configuração padrão para seleção é essa daqui, tá bom? Ela tem uma tecla de atalho, que é padrão do Max, que é a letra Q de queijo. Ó, se eu vou pressionando aqui, ó, ele está mudando automaticamente. Ó. Então, às vezes você está aqui trabalhando aqui, você aperta o Q sem querer, aí você vai dar uma seleção, vem essa bolinha aqui, né? Então, é porque você apertou o Q. Então, tá? Porque às vezes a gente está no piloto automático, não sabe o que aconteceu. Geralmente é por causa disso. Aí você vem aqui e seleciona novamente. Essa opção aqui, ó, se você quer selecionar o objeto só passando a linha sobre ele, ó, encostou nele, já selecionou, ou se você quer selecionar o objeto inteiro. Então, por exemplo, ó, passei por cima, ó, não pegou, tá vendo? Selecionei tudo, pegou o objeto, tá bom? Ele é útil para quando tem bastante coisa também na cena e você quer selecionar apenas poucos objetos. Vemos aqui o Select Move, que é a tecla W, a tecla de atalho, padrão do Max. Ó. Então, eu estou aqui, ó, Select Move. Tá vendo que já mudou a minha ferramenta aqui? Ó, vamos conhecer a ferramenta Select Move. Bom, pessoal, essa pecinha é super importante a gente conhecer essa ferramenta, tá bom? Tão importante quanto o mouse, quanto o Select, como tudo, né? Mas essa daqui você precisa dominar esse comando, porque ele vai ser muito útil na vida de vocês, tá bom? Para facilitar aqui, eu vou mostrar na vista do topo, aqui, exatamente isso. Vista do topo, tecla de atalho, T de tatu, tá bom? E T de tá bom. Então vamos lá, selecionei meu objeto. Então eu tenho aqui ó, o gizmo do nosso objeto. Eu chamo de gizmo, né, conhecido também como pivô. Tá? Então, tem aqui x, y. Quem lembra do plano cartesiano, né? Eixo x, eixo y. Tá? Vocês estão vendo que ele tem, além do eixo, ele tem esse quadradinho central aqui. Tá bom? Para que serve esse gizmo aqui, gente? É para você poder mover o seu objeto de forma ordenada, tá? Por quê? Porque não é qualquer jeito que você vai mexer ele, não é bagunça. Por exemplo, se você clicar aqui no eixo Y, cliquei nele, eu consigo arrastar ele para cima e para baixo, mas eu não consigo arrastar nem para a direita, nem para a esquerda. Eu estou tentando, ele não vai, tá bom? Mas você tem que clicar no eixo, tá? Em cima da linha verde e amarela. Ó. Se eu clicar no eixo X, que é o vermelhinho, e deixar pressionado, tem que deixar pressionado, tá? Você consegue mover ele para a direita e para a esquerda, mas não consegue mover ele para cima nem para baixo, ok? Agora, se você selecionar esse quadradinho aqui, ó, tá?
e deixar apertado, você consegue, aliás, é bem aqui, ó, nesse quadrado aqui, ó, tá? Você consegue mover ele para qualquer lado, ok? Qualquer posição. Então, nós temos esse eixo aqui. Se eu voltar na vista de perspectiva, letra P de perspectiva, vai ver que apareceu o eixo Y também. Deixa eu dar um F3 aqui para a gente visualizar melhor o nosso gizmo. O eixo Z, que é o azul, né, é o eixo que vai definir a altura do nosso objeto, ok? E eu não consigo mexer ele para os lados, ó, só para cima e para baixo, tá bom? Se eu selecionar aqui, ó, eu já consigo mexer nele para qualquer direção que eu desejar, tá? E tem esse principal aqui que eu posso. Então, esses são essas ferramentas aqui. Ó, pessoal, lembrando aqui, ó, que estando aqui numa vista de topo, você está trabalhando num plano 2D, ok? Então, você só tem aqui o eixo X e o eixo Y, tá? O eixo Y se torna acima e embaixo, né? Nesse ponto de vista que você tem. E o eixo X é esquerda e direita. Agora, numa perspectiva, muda totalmente a posição espacial, né? Porque vai depender, como diz a própria vista, perspectiva, vai depender da sua perspectiva, do seu ponto de vista. Então, por exemplo, nesse ponto de vista aqui, ó, eu tenho o eixo Y, que é esse aqui, o eixo X, que vem para cá, e o Z, que é para cima e para baixo, tá bom? Então, se você girar a sua perspectiva, você vai girar a sua definição de eixo aqui, tá? Então, é muito importante você entender que você está trabalhando num plano 3D, você tem 3 sentidos de trabalho aqui, tá bom? Feito isso, ferramenta de mover, então, você seleciona, clica e arrasta com o mouse, tá? Vamos continuar aqui. Temos aqui o Select and Rotate, que tecla de atalho é E. Vamos selecionar ele. Olha como já mudou o nosso amiguinho aqui. Agora ele é um círculo, ok? Gente, no começo eu apanhava muito para trabalhar com essa rotação aqui, mas ele é muito simples, na verdade. Vou deixar aqui na vista F3, tá? Eu estou mudando as coisas e não estou explicando também, né? Para você mudar o wireframe, você pressiona a tecla F3, que é a tecla de atalho. Ó. F3 vai para o wireframe, tá bom? E F4, ó, você consegue ativar as arestas aqui para você visualizar as linhas dos seus blocos aqui, tá bom? Então, ó, F3 já partiu para o wireframe. Se você apertar F3 novamente, ele volta. E o F4 ativa e desativa as linhas, tá bom? Vou apertar F3 aqui para a gente visualizar. Então, aqui, pessoal, vou botar na vista do topo também para a gente se orientar. Novamente aqui, ó, nós temos a linha amarela, a verde e a vermelha. Quando eu passo, ela fica amarela, mas ela é azul, né? Aqui, ó, essa linha aqui, ó, vai controlar a rotação, o giro do meu objeto no eixo aqui, tá? Como se ele tivesse um eixo fixo no centro e ele vai girar, tá bom? Você seleciona nele, ó, deixa apertado o botão esquerdo do mouse e vai girando, ó. Tá vendo que ele está te dando aqui os graus que você está girando? Então, você tem esse controle no giro do objeto, ó. Ok? Vou dar um Ctrl Z para ele voltar. O eixo verde vai girar o objeto como se ele tivesse um eixo atravessando ele nesse sentido aqui, ó, tá? Como se ele fosse, imagina aí o churrasquinho no espetinho girando, né? É mais ou menos isso, ó. Vou até ativar aqui o F3 para você visualizar. Ó, ele está rotacionando o objeto, tá bom? Vou botar a vista frontal, que é para você ver melhor o objeto girando, ó. Ó, tudo bem? Voltando para a vista do topo. E temos aqui o vermelho, que é a mesma coisa, ó, só que no outro sentido. Ó, vista frontal para visualizar melhor. Ó. Deixa eu ativar aqui. Ó.
igual o frango, tá bom? Então, o que que acontece? Ele vai sempre rotacionar onde está a posição do meu eixo, tá? O meu gizmo aqui, ou o meu pivô. O pivô está aqui embaixo, ó, tá? Então, ele vai sempre rotacionar nesse ponto aqui do pivô, tá bom? Dá para mudar a posição do pivô? Dá. Eu vou ensinar, mas vai ficar para a próxima aula, tá? Porque é outro comando que fica em outro painel e eu quero fazer tudo passo a passo com vocês, tá bom? Então, essa foi a ferramenta de Rotate, tá bom? Outra informação importante está aqui, ó. Select and Uniform Scale. Selecionei ele. Aqui nós temos o comando de escala do nosso objeto. E abre um parênteses aqui, tá, gente? Escala não é bom usar a rodo, tá? Não usem esse comando sem saber exatamente o que você está fazendo, tá bom? Eu vejo muita gente pegar um objeto que ele é muito grande, e isso vai acontecer sempre com vocês, tá? Por exemplo, uma janela. Que você pega uma janela, você importa um bloco de janela, daí a janela é 3 vezes o tamanho da abertura que você quer trabalhar, né? Daí você vai lá bem felizão, pega o scale e vai diminuindo, 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 diminuindo. O que que acontece? Quando a janela encaixa na sua abertura, o, o montante dela fica tão fininho que ela não aparece direito. Fica uma coisa falsa, uma coisa fake, entendeu? O mesmo é ao contrário, você pega uma janela pequenininha, aí você vai lá todo feliz dar um scale nela, os montantes delas ficam muito grossos, ficam horríveis de trabalhar. Então, o scale, você perde muito a noção de realismo do seu objeto, tá? Pode ser usado? Lógico, você tem um objeto de decoração, um vaso, por exemplo, que não tem a flor, mas aqueles vasos de decoração. Se o vaso é do tamanho da tua mesa, né, enorme, mas você quer que ele seja pequenininho para você botar num cantinho. Lógico, você pode reduzir ele com scale para posicionar. Alguns objetos permitem que você trabalhe, né, de qualquer forma com ele, mas outros objetos a gente vai ter que respeitar a proporção dele, tá? E graças a Deus, levanto as duas mãos para o céu, que o 3S Max te permite trabalhar de uma forma bem diferente para você redimensionar o seu objeto sem a necessidade de usar esse comando do Scale, tá? Então isso é ponto para o Max e 1 a 0 para o Max em cima do SketchUp. Eu falo isso porque eu trabalhei muito com SketchUp, então eu sei que eu sentia muito essa dificuldade de trabalhar com Scale dentro do SketchUp também, tá? Mas nada contra o Sketch, tá, gente? Eu gosto, eu sou fã de Sketch, tá? Mas esse curso aqui é para quem está saindo do Sketch, querendo migrar para o Max, eu estou puxando a sardinha para o Max, tá? Estou te convencendo de que o Max não é um bicho de 7 cabeças, tá bom? Tá bom. Vamos lá, então. O comando Scale, por padrão, tá? Ele veio com o Uniform Scale. Se você deixar pressionado aqui o botão direito do mouse, ó, ele vai vir com essa opção aqui, tá? Que é uma escala não uniforme, e essa opção aqui, que é apenas o Select Squash. What is fuck Squash? Opa, ó, palavrão, né? Eu não sei o que é Squash, gente. Bom, ok. Então aqui, ó, outra coisa importante, tá? Tudo a gente tem que prestar atenção no nosso pivô aqui, tá? Por exemplo, tá vendo aqui que eu tenho novamente os eixos Y, X, Z, X e Y? Então, ó, se eu selecionar o eixo Y aqui, ó, e der um scale, ele escalona nesse sentido aqui, tá? Então, como eu estou trabalhando com a opção de escala uniforme, tudo que eu mudar no eixo aqui, ó, de um lado, ele vai, né, trabalhar mantendo a proporção do objeto, tá? A mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui. E se eu selecionar aqui no centro, ó, eu vou selecionar ele como um todo, tá bom? Então, quando você for dar um scale no objeto, você seleciona esse centro
e sempre use um scale, uma escala uniforme para ele não ficar distorcido, né? Não ficar assim puxadão ou esticado demais, tá? Ó, esse é o scale. Então, por exemplo, se eu usar essa opção aqui, ó, aqui vai, mas se eu puxar aqui, ó, como o meu é um quadrado, eu acho que não vai fazer tanta diferença, ok? Ó, aqui já é bem diferente, ó. Ó, ele distorce totalmente, tá? Então, sempre tenha em mente que você precisa deixar utilizada essa opção aqui, ó, Uniform Scale, quando for utilizar a escala. Ok, nós temos aqui também uma opção, tá? Eu vou deletar esse box aqui, vou fazer um novo. Levantei um box. Vou vir aqui e vou desenhar a minha tia top. Ah, que bonitinha, a famosa tia top. Outra opção, tá, pessoal? Tá vendo esse contorno aqui do meu objeto aqui, ó? Gente, esse contorno ele me irrita, entendeu? Eu não sei, eu tenho dislexia, eu tenho toque. Então, isso aqui me irrita, me desconcentra demais. Você pode ocultar essa linha aqui pressionando a tecla de atalho. A gente pode tirar ela pressionando uma tecla de atalho, tá? Aqui eu vou abrir um parênteses porque mudou essa tecla de atalho. Eu trabalho com o Max 2018, eu pressionava a tecla J. Só que se eu pressionar no 2020 o J, vai abrir um menu, tá vendo? Uma opção de menu aqui. Nós não vamos usar esse menu, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou apertar, vou sair fora aqui, vou selecionar o objeto e você vai pressionando a tecla Shift e J. Ó, Shift J, daí ele vai eliminar esse contorno aqui que eu sinceramente eu me irrito com ele, tá? E aí fica melhor de você visualizar. Beleza? F4 aqui. Bom, vamos lá então. Temos essa opção aqui, ó, Select in, opa, aqui, ó, Select in Place, tá? O que ele acontece? Ele vai, é o mesmo comando de selecionar um objeto, só que além de selecionar, você vai poder mover ele, ó, e você pode posicionar o objeto onde você quiser. Então você seleciona Select in Place, dá um clique aqui no objeto, deixa pressionado o botão esquerdo do mouse e vai posicionando o objeto onde você quer que ele fique. Ó, quer ficar aqui na parede, aqui em cima, e aí você solta, ele posiciona. Eu, na verdade, eu confesso que eu não costumo usar esse comando, mas se eu importar um bloco para cá, será que dá certo? Vou abrir aqui. Eu tenho um bloquinho de decoração aqui. Vamos lá. Ó, File, Import, Merge. Deixa eu ir lá no meu computador, blocos e textura, bloco Max. Aqui. Vamos aqui em outros. Cadê? Lord Icons. Quero uma coisa, um objeto bem pequenininho. Não, aqui não vai dar certo. Espera aí. Aqui. Aqui. Vou pegar uma cadeira. Tá bom? Vou pegar essa 001 aqui. Só para fazer um teste. Vou dar um Open. Ok. Share. Aqui está ela. Tá, está bem desproporcional, porque eu não vou trabalhar com escala nem objeto nenhum, tá? Vou só dar um scale aqui, não estou trabalhando com medida nenhuma. Eu quero ver se vai funcionar isso. Vamos lá. Select in place, cliquei. Ó, interessante, ó. Só que não fica, né, os pés da cadeira, mas se você precisar posicionar, por exemplo, um quadro numa parede, ó, já facilita automaticamente para selecionar um quadro, por exemplo, daria certo. Eu confesso que eu não sou acostumado a usar esse comando, tá? Mas fica aí de dica. Bom, aqui eu não vou passar para vocês, tá? Não tem aqui agora a necessidade de a gente trabalhar nessa parte, mas esses comandos aqui, esses dois aqui, é super importante a gente entender. Vou voltar
no comando Select Move, selecionei um objeto, tá bom? Vou botar aqui a vista do topo, para a gente visualizar melhor. Shift J, né, para sair isso aqui. Pessoal, o que acontece? Eu selecionando aqui o objeto Select Move, eu posso ter essas opções de trabalho aqui. O que é esse Snap Toggle aqui? Esse Snap Toggle é para você ativar o ponto de grid, tá? Como é que eu posso dizer? É tipo assim, uma colinha que ele vai puxar automaticamente o teu objeto, tá? Quem trabalha com AutoCAD, né, conhece, né? O F3 lá, o Snap do AutoCAD, é o mesmo Snap no 3ds Max, tá? Se eu clicar aqui no 3, eu tenho, ó, tá vendo que já mudou meu cursor, apareceu essa setinha aqui? Quando eu trabalhar com a minha setinha, eu consigo, ó, posicionar o meu objeto nesses snaps aqui, ó. Tá vendo? Ó? Eu arrasto ele, ó, ele gruda automaticamente onde ele está batendo o snap. Ok? O que significa esse 3? Significa que eu estou trabalhando no snap com uma vista 3D. Ou seja, ele tem base, ele tem altura, né? Ele tem profundidade, né? Então, ele vai trabalhar nos 3 eixos aqui, tá bom? Ó. Se eu selecionar e trabalhar no 2, eu só vou ter um eixo 2D, tá? Então, eu teria que ter a vista 2D de topo para poder trabalhar com o meu Snap. E se eu deixar pressionado, eu tenho 2.5, que é o ideal de trabalhar, ó, tá? Que você trabalha com 2D, mas junto com um objeto 3D. Então, eu estou movendo o meu objeto 3D, que é meu bulizinho, mas eu estou usando um snap dentro de um plano 2D, ok? Aqui, ó, tem uma coisa muito importante que nós temos que aprender a lidar. Se você clicar com o botão direito aqui em Snap, ele vai abrir essas opções aqui, ó. Observe que eu estou apenas com uma opção Grid Point, que são os grids aqui da minha grade, ó, os pontos da minha grade, aliás, né? Grid point, né? Ponto da grade. Então, ó, onde tem a grade aqui, ó, os pontinhos dela, eu estou posicionando o meu objeto, tá? Para ocultar essa grade, você seleciona a tecla G, G de grade. Ó, eu ocultei, tá? Mas ela ainda está funcionando. Mas vamos supor que eu queira alinhar meu bule com esse objeto aqui, ó. Só que tá vendo que não, ele não vai alinhando com o meu retângulo? Por quê? Porque ele só está ativado esse aqui, ó, Grid Points. Se eu desabilitar ele e usar, por exemplo, um Vertex, que eu utilizo bastante, posso botar um Midpoint e um Endpoint. Geralmente eu trabalho com essas 3 opções. Aí, ó, o que acontece? Eu já consigo selecionar, ó, o Midpoint, o Vertex. Esses cantinhos aqui a gente chama de Vertex, tá? Midpoint. Depois eu vou apresentar para vocês na próxima aula certinho o que é um Vertex, tá? E vocês vão achar ele super útil para trabalhar. Tá bom? Então, eu estou trabalhando nessa posição aqui, ó, tá? Ativando aqui. Aí pode fechar, ó. Tá bom? Voltando aqui para a perspectiva. Selecionar o objeto, tá bom? Aqui, ó, eu tenho o Snap Toggle Angle, né? Angle Snap Toggle. Esse ângulo aqui, ó, pessoal, vou desabilitar aqui o 2.5, tá? Ele é muito importante, tá bom? Por quê? Porque vou voltar aqui na vista do topo, vou voltar aqui para minha Select Rotate, clica e vou rotacionar meu objeto. Tá vendo que ele está formando ali, ó, quer ver? Ó, vou desmarcar aqui, vou fazer a rotação normal. Espera aí, deixa eu afastar o zoom para visualizar. Ah, agora sim. Tá vendo que ele está rotacionando ali, ó, 19, 4,49, 10,99. Então, aqui você não tem um controle da informação do ângulo que você está rotacionando, tá?
mas ele te dá uma precisão muito grande. Mas se você clicar aqui em Angle Snap, ele vai te dar, por exemplo, ó, a mudança de 5 em 5 graus. Então, se você precisa, por exemplo, rotacionar 90 graus um objeto, você tem esse controle, ó, certinho através do Angle Snap Toggle. Se você clicar com o botão direito do mouse em cima dele, ele vai abrir aqui as opções, ó. Então ele vai dar a opção aqui, ó, de ângulo, quantos graus você quer que seja rotacionado. A cada 5 graus é ideal, né? Porque 45, 60, 35, 90, você tem os ângulos certinhos aqui, tá? De 5 em 5. Daí você tem um valor redondo que você consegue ter esse controle aqui na hora de trabalhar, tá bom? Bom, pessoal, eu vou passar só mais uma ferramenta, tá? E aí nós vamos encerrar essa aula, porque depois nós vamos aprender mais alguns comandos aqui de alguns menus, ok? Só vou passar aquilo que nós vamos utilizar, tá? E na próxima aula também eu quero falar sobre esses menus aqui da lateral aqui, que são super importantes, tá bom? Então, eu vou finalizar aqui, ó, por exemplo, ó, eu tenho um objeto aqui, ó, tá? Supondo que você queira, não dá para rotacionar o objeto, mas você quer espelhar ele. Então, você tem essa opção aqui, ó, Mirror. Você clica, então você tem aqui qual é a opção que você quer dar um mirror nele, né, no eixo X ou no eixo Y. Ó, ele já virou aqui, ó. Deixa eu apertar F3 aqui, peraí, deixa eu dar o cancel. F3 aqui. Ó, selecionar o objeto, Mirror, ok, ó, eixo X, eixo Y, eixo Z, para ele ficar de cabeça para baixo, né? Vou entrar em perspectiva para a gente visualizar melhor isso. Ó, então ele vai, você tem a opção de espelhar o seu objeto, tá bom? Ó, você pode sempre mexer nele aqui. E aqui embaixo, ó, você tem a opção se você quer somente espelhar o objeto, se você quer tirar uma cópia dele, ou uma instância dele, ou uma referência, tá bom? Então, por exemplo, tirar uma cópia, eu vou dar um OK. Então, você tirou uma cópia. Pega o Select Move, e aí você moveu o objeto. Como que eu faço para tirar cópia? Só através desse comando? Não. Se você selecionar aqui o objeto com o comando Select Move e clicar aqui no gizmo, qualquer que seja, você vai mover ele. Se você deixar o Shift pressionado, aliás, o Shift não, peraí, peraí. Se você deixar o Shift pressionado, não vai acontecer nada enquanto você está movendo. Mas se você primeiro pressionar o Shift, depois o objeto e dar um Select Move nele, ó, mantendo o Shift pressionado, você vai tirar uma cópia do seu objeto. E aí aqui você tem a opção de cópia, instância e referência. Cópia, o que acontece? Se eu deixar cópia aqui, eu vou dar um OK. Se eu clicar aqui no outro objeto e alterar o tamanho dele, olha o que vai acontecer no outro. Absolutamente nada, né? Agora, se eu aqui selecionar, tirar uma cópia, e soltei e apertar instância, vou dar um OK. Se eu selecionar o meu objeto, olha o que vai acontecer. Os dois diminuem juntos, tá bom? E aí, ó, tem uma coisa bem legal agora. Vou selecionar ele, vou tirar mais uma cópia, só que eu vou tirar como referência. Vou dar um OK. Se eu vier aqui, olha o que vai acontecer. Os dois vão mudar. Agora, se eu vier aqui, eu não consigo alterar esse objeto aqui, ó. Tá bom? Isso já, tá vendo? Ó? Por quê? Porque ele é uma referência. Então, se tudo que eu alterar nesse objeto aqui, ó, ele vai alterar o outro. Só que eu não consigo alterar esse objeto aqui, ó, porque ele perde as propriedades dele, tá? Então é assim, sempre quando você vai trabalhar com um arquivo que você precisa tirar muita cópia, por exemplo, vegetação, que é pesado, você usá-la como instância, porque na hora de renderizar, o renderizador vai calcular tudo como se fosse um único objeto, tá bom? Se você tirar como cópia, ele vai calcular um por um
muitas vezes e aí vai pesar bastante o nosso tempo de render, tá? Bom, pessoal, então na aula de hoje era isso, tá bom? Foi uma introdução apenas, é bastante teoria nessa parte, mas é importante que vocês conheçam, tá? Revisem o vídeo, tentam treinar bastante a questão do mouse, principalmente, controle de mouse, tá? Se você tiver dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Tô lá no Instagram, me sigam, tá? patriciacastro.ts, tá bom? O link tá aí também na descrição do vídeo, tá? Eita, meu Deus do céu. Para de falar tá, pelo amor de Deus. Tique nervoso. Ok? E também vou estar além Vamos... Pelo amor de Deus, para de falar tá. Vamos estudar essas aulas. Tenta aprender bastante a questão dos controles do mouse, que é super importante você dominar essa ferramenta, ok? E também vamos estudar. Estude, 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 que nada vem de graça, tá? Ok? Fechou? Até mais. E para de falar tá.